noite, amados irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração nessa quarta-feira. Convido os irmãos a nós dedicarmos esse tempo a buscarmos a face do Senhor, a apresentarmos a Ele as nossas súplicas e também a estarmos bem atentos àquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está no Salmo 28, nos versos 6 e 7. Vamos ler? Salmo 28, versos 6 e 7. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Que nós possamos apresentar o nosso louvor ao Senhor nesta noite, de todo o coração, com alegria, que é o que Ele deseja. Vamos falar com Deus? Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos conduzido, ó Deus, pelos Teus bons caminhos. E neste instante nós pedimos a Tua direção para esse culto, meu Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos conduza, ó Deus, ao culto agradável como o Senhor deseja. Ó Pai, ouve as nossas súplicas, meu Deus, nesta noite. Pedimos ainda ao Senhor que fale aos nossos corações, ó Deus, e nos instrua para que nós possamos compreender a Tua palavra que será trazida a nós nesta noite. Ó Pai, nós te pedimos a Tua proteção para as nossas vidas, ó Deus, a Tua força para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos prestar culto a Ele, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 143, versículo 1. Diz assim: Atende, Senhor, a minha oração.
dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua fidelidade, ó Deus, e por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Mas queremos, ó Pai, na verdade, te louvar e te adorar, ó Deus, por tudo que tu és. Tu és um Deus justo, grande, fiel, um Deus de todo amor, de toda consolação, Deus criador. E nós queremos te exaltar, ó Deus, por isso, Pai. Porque o Senhor não muda. O Senhor é um Deus perfeito, ó Pai, santo. E nós te glorificamos por isso. Queremos, ó Pai, nessa hora colocar nossas vidas diante de Ti, colocar nossas necessidades, ó Pai, certo de que o Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, há de responder, de atender as nossas orações, as nossas súplicas. Apresentamos, Pai, diante de Ti cada irmão da igreja, os nossos amigos também, as famílias, ó Deus, que passam, ó Deus, por um momento de dificuldade, ó Deus, nesses dias, em todas as áreas, Pai, na área financeira, na área física, área emocional. Ó Pai, que o Senhor, Pai, entre com providência, Pai, derrame da Tua graça, ajude, fortaleça, dê o escape, ó Deus, o livramento, Pai, que cada irmão, cada irmã, ó Deus, precisa, ó Deus, nesses dias, ó Deus. Queremos também colocar os irmãos que estão enfermos, abatidos fisicamente, internados, ou em casa, Pai, se recuperando de alguma dificuldade física. Pedimos que o Senhor continue fortalecendo, Pai, derramando das bênçãos do Senhor, Pai, sobre a vida de cada um, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, se restabelecer, ó Deus, e que tudo isso, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos também colocar diante de Ti, Pai, os irmãos que estão desempregados, os irmãos também comerciantes, Pai, enfrentando essa dificuldade ainda que não está resolvida, a questão da pandemia. Que o Senhor esteja mostrando, abrindo portas, ó Deus, ajudando os seus filhos, dando a eles todo o direcionamento, Pai, que eles precisam para esse momento. Pedimos também pelos irmãos estudantes que precisam, Pai, frequentar as aulas, ó Deus, muitos agora de forma presencial, que o Senhor continue protegendo suas vidas e cuidando, Pai, de cada um deles. Abençoe também nossas crianças, Pai, ajude-as, ó Deus, para que elas, ó Deus, permaneçam nos Teus caminhos, Pai, e que realmente elas possam a cada dia experimentar, ó Deus, da graça e da misericórdia do Senhor sobre suas vidas. Abençoe seus pais, ó Deus, na educação, na instrução, Pai, ó Deus, dessas crianças dentro de casa. Dê graça, Pai, aos teus filhos, dê sabedoria, discernimento, ó Deus, para que cada pai, cada mãe, os tios, avós, ó Deus, possam realmente exercer, Pai, essa tarefa, ó Deus, com muita responsabilidade, Pai. Abençoe também nossas frentes missionárias, cada obreiro, suas famílias. Abençoe o crescimento da igreja, o avanço da igreja, Pai. Ó Deus, que nós possamos continuar, Pai, ó Deus, crescendo, ó Deus, e semeando a Tua palavra. Também pedimos toda a direção do Senhor para o retorno dos cultos presenciais. Pedimos também a direção do Senhor, Pai, com relação à celebração do centenário da igreja. Que o Senhor abra portas, que o Senhor mostre, ó Deus, o que precisamos fazer, ó Deus. E de que forma, Pai, nós podemos realmente celebrar, ó Deus, e contar, Pai, tantas bênçãos maravilhosas e preciosas que o Senhor tem derramado na vida, Pai, da igreja, Pai, na vida dos irmãos de forma individual, ó Deus, ao longo desses 100 anos, ó Deus, quantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, Pai, na vida dos Teus filhos, na vida da primeira igreja batista do estado de Rondônia, Pai. Ajuda-nos, Pai, a celebrar, ó Deus, nesse dia 16 de outubro, ó Deus. Dá-nos a Tua graça, Pai, para que realmente possamos prestar um culto, Pai, de louvor, de adoração a Deus, que só a Ti, Pai, pertence, ó Deus. Abençoe também nosso pastor Paulo, ó Deus, sua família.
e continue, Pai, dando saúde ao teu filho, dando discernimento, tudo que ele precisa a cada dia para conduzir com sabedoria, Pai, esse rebanho. Abençoe todos os demais pastores, Pai, do estado de Rondônia, nesse meio da campanha de missões estaduais, que o Senhor esteja, Pai, dando estratégias para a Convenção Batista do Estado, ó Deus, para continuar avançando, ó Deus, e também, Pai, que os recursos financeiros, Pai, sejam também para o engrandecimento do teu reino, Pai. Fortaleça as igrejas enfraquecidas, abençoe todos os projetos, ó Deus, da Convenção Batista, ó Deus, para que a tua palavra seja semeada e para que o evangelho cresça nesse lugar onde o Senhor nos plantou. Nós te bendizemos e te agradecemos pelo teu amor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos muito gratos a ti, Pai. Graças te damos por tudo, Pai. É a oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
Graça e paz, irmãos, hoje mais uma vez, juntos em nosso momento de devoção, de oração, de busca da presença do Senhor, após estes momentos que antecederam, em que louvamos a Deus, que também compartilhamos oração, que participamos do culto em gratidão por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Nesta quarta-feira, agora reunidos também para meditar em Sua palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Nós vamos fazer a reflexão neste pensamento, neste ensinamento do apóstolo Paulo aos nossos corações nesta noite. Convido você a abrir então a sua Bíblia e me acompanhar. Diz assim este texto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes e abundantes sempre nesta obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele escreve a nós nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15 a 58, logo após os versos anteriores a este verso, o apóstolo Paulo traz ao coração daquela igreja orientações muito importantes sobre como nós seremos transformados na ressurreição, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqui ele fala sobre a nossa realidade terrena hoje, como nós estamos vivendo, e mostra-nos a importância de confiarmos em Deus, mesmo diante da morte. Porque mesmo que a morte tenha um grande poder sobre a vida do ser humano, tirando-lhe a vida, este poder não se manifesta de maneira plena sobre a vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. A morte existe, ela acontecerá na minha vida, na sua vida, de qualquer outra pessoa. Porém, o aguilhão, a ferroada, aquilo que causava dor do afastamento da presença do Senhor, não mais tem este poder sobre os filhos de Deus. Assim, Paulo traz ao coração da igreja e traz a nós um conforto, um consolo. Até podemos ver isso também lá na carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, se não me engano, até o verso 25, o apóstolo Paulo ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus, como acontecerá, a ressurreição dos mortos, a nossa transformação, aqueles que estiverem vivos quando da vida do Senhor. E ao final do trecho ele fala: consolai-vos com estas palavras. Assim, Paulo, neste momento, como também lá em Tessalonicenses, ele traz a nós conforto, consolo, dizendo: vocês não estão sós, vocês não estão desamparados. Por mais que hajam tragédias, dificuldades, lutas, mortes, doenças, o Senhor continua cuidando de vocês. Assim, desta forma, então nós precisamos pôr as mãos no trabalho, pôr a mão no arado. Não podemos deixar de fazer isso. Por que razão? Porque Paulo fecha aqui neste verso, do capítulo 15 de 1 Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. É uma outra tradução, né, na versão revista corrigida fiel, está assim escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aqui hoje quero convidá-lo a pensar comigo, a juntos pôr as mãos no trabalho. Mãos ao trabalho, irmãos. Nós temos muita coisa que fazer e eu tenho certeza que o irmão está ansioso, desejoso
para estar não somente em comunhão com o Senhor, mas também ser instrumento em suas mãos. Domingo passado à noite tivemos culto na igreja presencial e também online, foi simultâneo. Foi um momento agradável, foi um momento emocionante, foi um momento de resgate. O último encontro que tivemos antes desse foi no dia 24 de dezembro de 2020. Faz muito tempo. E aos poucos vamos retornando, confiando no cuidado do Senhor. Nós não podemos deixar de pôr a mão no arado, não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar colocar as nossas mãos no trabalho que Deus nos deu. Por esta razão, Paulo fala desta forma ao final do capítulo. Apesar das dores, apesar das lutas, apesar da morte, apesar das dificuldades, nós precisamos pôr as mãos no trabalho que ele nos deu para ser executado. De que forma devemos fazer isso? Como fazemos isso? De que maneira devemos pôr a mão no trabalho que o Senhor nos deu? O próprio verso 58 nos ensina. Em primeiro lugar, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Então, as mãos no trabalho devem ser com firmeza, dia a dia. Firmes. Não podemos titubear, mesmo quando as circunstâncias pareçam inconstantes, difíceis e até preocupantes, nós não podemos deixar de ter firmeza naquilo que Deus nos colocou para ser feito. Não podemos deixar de atuar com toda a convicção. Esta firmeza é uma característica daqueles que não são volúveis e fracos. Meus irmãos, firmeza lembra força e um alicerce inabalável. Assim, ser firme é ter um caráter reto e aprovado, ter uma alma equilibrada e ligada em Deus. Firmes são aqueles que, tendo assumido um propósito, não voltam atrás. Firmes são aqueles que, tendo recebido uma visão, investem todos os recursos para transformarem aquela visão em pura realidade. Não podemos pensar de outra forma, não podemos deixar de agir de outra maneira. Esta firmeza, e gosto muito desta interpretação, desta definição que descobri, diz assim: firmes são aqueles que, tendo assumido um propósito, no dia que eu aceitei a Cristo, assumi o propósito de segui-lo, de servi-lo, de trabalhar para Ele. Não voltem atrás. Me veio à mente o texto que diz, quando o Senhor Jesus disse: aquele que tem lançado a mão no arado não pode olhar para trás. Meus irmãos, mão no arado, olha para frente, siga firme, em frente. Firmes são aqueles que, tendo recebido uma visão, e eu acredito que você, no dia que aceitou a Cristo, viu a imensidão do amor de Deus e sentiu um desejo profundo de retribuir todo este amor de Deus. Isso é gratidão. Pois então, firmes são aqueles que, tendo recebido uma visão, investem todos os recursos para transformarem aquela visão em uma pura realidade. Muitas vezes, muitos de nós veem: eu gostaria tanto de ajudar, isso é uma coisa muito importante, isso nós realmente precisamos fazer, mas não investe, não se põe para servir, não se coloca no lugar. Às vezes vê o problema, vê a necessidade, vê que está faltando, mas não transforma aquela visão em realidade. Homens e mulheres que põem a mão no trabalho, que realmente estão na vontade do Senhor, são homens e mulheres que são firmes na sua convicção, são firmes no seu propósito, são firmes em transformar este ideal em realidade. O texto de Gálatas 6, verso 9, nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha aí, Paulo deixa muito claro que muitas vezes nós, por causa das nossas
interpretações pessoais, decepções, porque esperávamos tal atitude de fulano. Meus irmãos, a obra é de Deus, fazemos para Deus. Os irmãos e irmãs, as pessoas serão de certa forma beneficiados, mas tudo isso é para o Senhor. Quer façais, quer comais, quer bebais, quer andais, quer durmais, qualquer coisa que você faça tem que ser para o Senhor. Porque se você faz para o Senhor, quando as pessoas te decepcionam, você não desanima, porque você não está fazendo a pessoas, mas ao Senhor. Mãos ao trabalho, irmãos, mas com firmeza, não olhando para as pessoas, não agindo por causa das pessoas, mas por causa do Senhor que lhe deu a visão e que lhe chamou para esta obra. Segundo lugar, mãos ao trabalho, irmãos, mas com dedicação no serviço. O texto que li para os irmãos de 1 Coríntios, capítulo 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Este ser abundante não é fazer um monte de coisa, mas é ser dedicado naquilo que você tem em suas mãos. Não é dar tiro para todos os lados, é você olhar para aquilo que Deus lhe deu na mão e fazer o seu melhor. Deus nunca pede que você faça além da sua capacidade, mas tudo conforme as suas forças. Uma definição desta abundância, dessa dedicação, diz assim: esta característica nos remete àquilo que vai além do necessário. Ser abundante é sempre fazer mais e melhor do que nos foi pedido, sem reclamar ou murmurar. Sejamos abundantes na oração, no jejum, no serviço ao Senhor, liderando e participando dos encontros, fazendo discípulos, na celebração ao Altíssimo Deus, com alegria, com vigor, com pujança. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança. E é a Cristo Senhor que estáis servindo. Quando eu falei, não devemos fazer além das nossas capacidades, ou melhor dizendo, Deus não exige de nós, isso não significa que nós não devamos nos esforçar para ir além. Deus não vai te cobrar de você, por exemplo, vamos imaginar aqui, se fosse uma prova, Deus não te pede para tirar 10. Mas se você tiver capacidade de tirar 11 pelo seu trabalho, faça. Não para mostrar para Deus que é melhor, mas para dizer a Ele: Senhor, nunca, qualquer coisa que eu faça, nada, qualquer coisa que eu pensar, será suficiente para alcançar o que o Senhor fez por mim. Você pode fazer grandes coisas dentro da sua capacidade. E eu tenho absoluta certeza de que todos nós, quando chegamos no limite e descobrimos que aquilo que estamos fazendo é o certo, é o melhor, é o maravilhoso, traz-nos alegria, a gente busca mais energia ainda e continua fazendo. Por quê? É o certo a ser feito. E no nosso caso, é para o Senhor. Seja o que for, seja professor de EBD, seja pregador, seja recepcionista, seja segurança, seja trabalhar na tesouraria, seja trabalhar na secretaria, seja trabalhar em qualquer área que o Senhor te colocou. Como crentes, somos chamados para dar testemunho de Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade diária. Mas quando estamos juntos como corpo de Cristo, somos chamados a uma obra, a fazer em conjunto. A evangelizar, a discipular, a treinar, a preparar, a ornamentar. Por isso, meu irmão, eu quero convidar você a dedicar-se ao serviço que você se comprometeu com o Senhor. Não foi comigo, não foi com a igreja, é com o Senhor. E não esperar recompensas das pessoas e nem aplausos, porque a própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que quando nós fazemos algo esperando recompensa, principalmente dos homens, já quando você recebe muito obrigado, já recebeu tudo que tinha que receber. Deus não tem que te dar nada.
Então eu prefiro fazer e esperar a recompensa do Senhor na obra que eu estou realizando em nome dele, do que ver o aplauso daqueles que estão à minha volta. Porque o aplauso é a única coisa que eu vou receber, mas aquilo que Deus está me preparando, eu não consigo nem imaginar de tão bom que é. Portanto, vamos esperar para receber a recompensa do Senhor. E enquanto isso, vamos servindo, vamos pôr a mão no trabalho, vamos pôr a mão na obra com toda a dedicação, fazendo o nosso melhor. Portanto, firmeza, não titubear, não ficar olhando para trás, e dedicação, faça o seu melhor. O primeiro a entrar, o último a sair. Imagine se todos nós pensássemos assim: eu vou ser o primeiro a chegar, vou ser o último a sair. Nós vamos ficar o dia todo juntos e servindo ao Senhor. E nosso alvo vai ser tão importante para nós que nós não vamos gastar nosso tempo prestando atenção em qualquer falha que qualquer outro que está ao nosso lado venha cometer. E se por alguma razão a gente perceber, nós vamos pedir ao Senhor orientação para ajudar, não para ficar recriminando. Vamos ao trabalho, irmãos, porque o Senhor é quem está cuidando de nós. E por fim, o apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios capítulo 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Primeiro, firmeza. Segundo, dedicação. Terceiro, compreensão. O que é isso? Compreensão da importância de sua vida. Paulo fecha dizendo, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é à toa, você não está fazendo qualquer coisa, você não está perdendo tempo. Quando você atua no corpo de Cristo, quando você serve a Deus, em nome do Senhor, em qualquer área, esse serviço não é vão, você não está perdendo tempo. Nós precisamos saber, compreender a importância disso. Ter isso em mente em nossos corações. Tudo que se faz na obra do Senhor não é vão. Tudo tem uma recompensa. Primeiro, meus irmãos, é uma questão de obediência. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Depois, quando o obedecemos e cumprimos o que Ele mandou, vem as maravilhosas recompensas que Ele prometeu. Muitos só olham para as promessas e se esquecem do trabalho que lhes cabe no reino do Messias. Façamos o que Ele ordenou e tomemos posse daquilo que nos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui eu posso usar essa palavra tomar posse. Tomar posse do serviço. Tomar posse daquilo que Deus nos deu para atuar. Isso sim você pode declarar, tomo posse. Muitos estão usando essa palavra tomar posse para pegar as bênçãos. Mas quando olha-se a vida, como posso receber uma recompensa, uma bênção, se na minha prática eu não estou servindo? Eu não estou me colocando a serviço do Senhor. E meu irmão, orar, e aqui pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas me perdoe se o irmão entender errado, eu vou explicar bem. Orar, ler a Bíblia e vir ao culto não é serviço. É dever. Por quê? Na oração, eu converso com Deus. Eu preciso manter o meu contato com Ele, porque se eu não conversar com Ele, como é que eu vou saber o que eu preciso fazer? Ler a Bíblia é a resposta de Deus para o que eu devo fazer, com quem eu devo fazer, quando eu devo fazer.
Adorar a Deus é dever de todo homem e mulher que teme a Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos deu a vida. Isso faz parte do nosso dever. Como consequência dessa adoração, desta devoção na palavra, desta vida de oração, culto, leitura bíblica e oração, quando você vive isso constantemente, você descobre o serviço que Deus tem para você, o seu lugar no reino e como você precisa praticar isso. Faça. É aqui que entra a recompensa. É aqui que você vê os prêmios que Deus tem lhe dado, porque você tem se colocado para servir. Senhor, te adorei, falei contigo, o Senhor me respondeu, agora eu vou pôr em prática o que o Senhor tem me dado para ser feito. Por isso que Paulo fala em Coríntios sobre dons. O Senhor Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito com eles os dons espirituais, em que o homem e a mulher que é de Jesus recebe, e ao receber ele precisa executar, praticar estes dons no corpo de Cristo, chamado igreja, e no cotidiano de sua vida. Tem aquele que prega, tem aquele que ensina, tem aquele que administra, tem aquele que zela, tem aquele que arruma, tem aquele que consola, tem aquele que exorta. Todos têm o seu lugar no corpo de Cristo, é o seu serviço. Ah, pastor, eu não tenho mais idade, estou cansado, mas eu conheço muitos homens e mulheres que serviram a vida inteira e o corpo já quebrado, cansado, de tanta luta, não deixaram de servir. Eles continuam na oração, continuam na leitura bíblica e na devoção e sempre se colocam à disposição para trazer um conselho, para orar junto com uma outra pessoa, para entregar um panfleto e dizer, olha, o Senhor Jesus te ama. O corpo já não faz mais tudo aquilo que fazia quando era adulto ou jovem. Mas a mente continua viva sabendo, Deus tem me dado a vida, então eu preciso fazer o que eu posso fazer agora no serviço. Deus tem te chamado para o trabalho. Deus tem chamado você para servi-lo. Cabe a você descobrir o seu lugar no reino de Deus para servi-lo. E você vai descobrir que o seu lugar para servir a Deus passa pela vida da igreja. Não que a igreja salve ou a igreja vai lhe recompensar. Não, é através da igreja que o Senhor vai moldando, treinando, fortalecendo, estimulando e mostrando a multiforme graça. Porque você vai olhar junto com seus irmãos e vai, nossa, fulano de tal faz aquilo, nossa, Beltrano faz aquilo, e você vai vendo que um grupo de irmãos enorme faz coisas, tantas coisas diferentes e não fica bagunçado. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que está distribuindo isso. E na hora que aparece alguém na igreja precisando do amor de Deus, ele coloca ali do lado uma pessoa que tem o dom do aconselhamento para conversar. Aí aquela pessoa se acalma. E Deus usa alguém que tem o dom da palavra para pregar. Ela ouve. O Espírito Santo toca na vida dela, a transforma. Ela aceita Jesus. Aí o Senhor traz alguém que tem o dom da ação social. E vê que aquela pessoa está passando por uma dificuldade e não sabe como resolver. E aquela pessoa traz o conselho, a orientação. E este irmão que tem o dom de ação social, lembra-se que tem um irmão, membro da igreja, que tem o dom da liberalidade e sabe como resolver isso, e vão atrás desse irmão ou desta irmã e conversa, pode deixar que eu sei como resolver, eu vou atrás, e ele resolve. E aquela pessoa que entrou desesperada, que foi consolada, que ouviu a palavra do Senhor, que foi assistencializada e que agora estava vendo pessoas estranhas que mal conhece, correndo atrás de solucionar seus problemas. Olha a bênção aí.
Deus abençoando a vida daquela pessoa, abençoando a vida daqueles que estão servindo, sem peso algum. Vamos ao trabalho, irmãos. Vamos ao trabalho. Tenha consciência de que tudo que você faz em nome do Senhor não é vão. Se você está fazendo para o Senhor, pode ter certeza, Ele já está movendo quem é necessário para que você não se sobrecarregue. E se você está se sentindo sobrecarregado, duas coisas estão acontecendo, acredito eu. Primeiro, você está fazendo algo que Deus não lhe chamou para fazer. Segundo, você precisa dizer: Senhor, ajuda-me, porque o Senhor pediu para que eu esteja fazendo e eu não estou conseguindo. Eu estou simplesmente tentando resolver só aquilo que Deus me chamou para fazer. A igreja, corpo de Cristo, são várias pessoas diferentes, de maneiras diferentes de existir, de pensar, de cuidar da família, que por algum milagre de Deus, só Deus pode fazer isso, elas se juntam, se unem com o propósito e servem ao Senhor. Compreenda, tudo o que você fizer, com quem você fizer, se for para a glória do Senhor, se for para o Senhor, não será vão. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que mantêm esse relacionamento com ele, não que fazem coisas para os outros. E ali em Mateus capítulo 5, 11 e 12 diz: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se você está fazendo a vontade de Deus de todo o seu coração, fazendo o seu melhor, e você por causa disso está sofrendo, padecendo e sentindo-se menosprezado ou até perseguido, lembre-se, bem-aventurado você é, porque você fazendo a vontade de Deus está sendo perseguido. O que tem para você é muito melhor do que você pode imaginar. Deus não está dizendo aqui que você tem que ficar parado e esperando a pancada. Não, não é isso. Ele está dizendo de que ele está vendo, sim, a sua vida. Ele está vendo a sua luta. E tudo que você está fazendo não é vão. Ele vai dar a recompensa adequada. Você só precisa buscá-lo. Como dizem Hebreus, com fé. Deus recompensa quem o busca. Ninguém fica sem sua bênção, sem o seu cuidado, sem a sua orientação, sem a correção. Vamos pôr a mão na obra. Vamos pôr a mão no trabalho. Com firmeza, com dedicação e compreendendo que o vosso trabalho jamais será vão no Senhor. Pense nisso, meu irmão. Reflita sobre isso. Que Deus possa abençoar a sua vida e faça você, a partir de hoje, mais do que em qualquer outro momento, entender: nós temos uma obra, um trabalho a ser feito em nome do Senhor. E você, não importa a idade, não importa a intelectualidade, capacidade intelectual, não importa a condição financeira, você tem um serviço que o Senhor preparou para você. Disponha-se. Amém? Vamos orar? Querido Pai, eu quero lhe agradecer muito a oportunidade de fazer parte deste grupo maravilhoso de servos do Senhor, de servas do Senhor. Obrigado, porque apesar de nossas imperfeições, de nossos erros, de nossas lutas, às vezes teimosias, assim mesmo o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos instrumentos em suas mãos. Eu peço, tem misericórdia, para podermos
estar em tuas mãos como instrumentos de valor. Mantenha-nos firmes, nos ajude a nos mantermos firmes, a nos dedicarmos para que abundantemente possamos realizar a tua obra. E ajuda-nos sempre a ter em mente essa certeza, que qualquer coisa que fizermos jamais ficará em vão diante do Senhor. Peço a tua bênção, rogo o teu perdão e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, família, e que o Senhor nos permita a gente se encontrar agora no próximo fim de semana. Lembre-se, domingo pela manhã teremos Assembleia Administrativa, às 10 horas da manhã. Todos os membros da igreja são convocados a estarem presentes. Precisamos de sua presença, de sua orientação, de sua aprovação ou discordância de qualquer decisão. É necessária a sua presença. E domingo à noite teremos culto, sim, culto presencial. Portanto, não falte. Que Deus abençoe você e te dê uma semana de paz. Que momento bom esse em que nós pudemos, em mais esta noite, nos dirigirmos ao nosso Deus, falarmos com Ele e também ouvirmos o que Ele tinha a falar para nós. Como é agradável nós termos a oportunidade, o privilégio de cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso. E oro a Deus para que Ele nos conduza em total segurança esses dias e que nós possamos novamente juntos cultuar a Ele no próximo domingo, nos cultos pela manhã com a nossa escola bíblica e à noite o culto de louvor e adoração a Deus. Vamos encerrar esse momento então falando com Deus mais uma vez, meus irmãos. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos nos voltar ao nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu cultuar a Ti, porque o Senhor nos permitiu buscar ao Senhor, falar contigo, meu Deus. Muito obrigado por esses momentos edificantes em que nós também tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Completa ela em nossos corações, meu Deus. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Pedimos ao Senhor também que abençoe cada família da nossa igreja, meu Pai. Fortaleça-nos na fé, conduza-nos, ó Deus, durante esses dias em total segurança. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos passar pelas dificuldades sem em nenhum momento duvidar do Senhor, nem nos afastarmos do Senhor. Confiamos em Ti, meu Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o único e verdadeiro Deus. Nós Te louvamos por quem o Senhor é. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe também a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por tudo isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.